O UDC Notícias tem a honra de receber hoje o economista Roberto Luiz Troster. Ele é bacharel e doutor em economia pela USP. Foi economista-chefe da FEBRABAN e também da Associação Brasileira dos Bancos. Troster é o convidado do grupo UDC para palestrar hoje aos acadêmicos de administração da UDC Centro Universitário. Seja bem-vindo, Troster. Obrigado, boa tarde. É uma honra para a gente tê-lo aqui. É uma honra e um privilégio poder estar aqui também. E o que o senhor vai apresentar hoje para os estudantes? Então, o título da palestra é A Década Mais Perdida Ainda Não Está Perdida Ainda. Então, por que a década mais perdida ainda? Porque se você pegar a década perdida, é chamada década de 80, em que o PIB encolheu, uma série de... Não é a década que estamos vivendo? A atual é pior. As projeções mostram que ela será pior. Todavia, a segunda parte do título não está perdida ainda. Nós estamos exatamente agora na metade dessa década. Então a gente tem que mudar. Quer dizer, continuar fazendo do jeito que a gente está fazendo até agora, a gente está indo morro abaixo. Dá para mudar o jogo, dá para fazer. Então daí, como é que você faz essa mudança, né? Aí começa em política monetária, política cambial, política fiscal, política bancária, está faltando cambial, fiscal, monetária e bancária. E, por último, política de desenvolvimento. Então, como é que você faz para mudar? Então, basicamente, qual que é a causa dos problemas? Né? Vai ser uma comparação com a década de 80, com a atual? Não. Só o que tem que fazer agora. É só falar, nós estamos indo mal, estamos indo no caminho errado. Qual que é a razão básica que a gente está indo no caminho errado? Eu acho que é obsolescência. Eu acho que se viesse uma fada madrinha, né? Falar, gostei do Brasil, vou pagar todas as dívidas do Brasil, né? Viesse a fada madrinha, fica resolvido. Daqui a pouco a gente ia estar no buraco de novo. Porque a gente tem que mudar o jeito de fazer as coisas. Mas onde está o erro? Qual que é o principal? Eu vou dar um exemplo. Eu vim de avião, fui muito bem recebido aqui em Foz. É a primeira vez em Foz? Não. Eu vim aqui exatamente há 11 anos. Em fevereiro de 2005 eu vim dar uma palestra aqui. O professor Nery me convidou na época, mesmo? Foi ele que me convidou agora. Bem-vindo de volta. Muito obrigado, gostei muito de ter vindo, mais contente ainda de voltar. E do meu lado estava uma menina, ela fazia medicina, né? Ela era de Vitória, ia fazer a faculdade em Ciudad del Este. É um absurdo. Lá do Espírito Santo veio para cá? Não, para cá não, para o Paraguai. Ela tem que estudar medicina no Paraguai. Por que ela não estuda medicina no Brasil? Quer dizer, o Brasil importa médicos e não importa professores de medicina. Faz sentido isso? Faz sentido, quer dizer, está dando emprego para paraguaios, o dinheiro daqui, ganho aqui, é para pagar professores no Paraguai. Não seria melhor importar os professores, pagar eles aqui, eles moravam aqui, assistiam televisão aqui, compravam as coisas aqui? Quer dizer, a gente está com um modelo obsoleto, quer dizer, que aumenta a dependência. A mesma coisa, assim, então no câmbio, outra coisa, quer dizer, a gente tem uma legislação de câmbio de 1933. Quem assinou a lei cambial brasileira foi Oswaldo Aranha e Getúlio Vargas. Só para ter uma ideia, Getúlio Vargas morreu faz mais de 60 anos, mas é a lei dele, que já tem quase 80 anos, que vale no Brasil. Então a gente tem que modernizar isso. Na hora de atualizar o negócio. Você não acha? 80 anos, tá para... Quer dizer, na época era o país agrícola, na grande recessão mundial, vésperas da Segunda Guerra Mundial, com o Brasil do século XXI, de abertura, né? Você tem absurdos com câmbio. Eu coordeno um curso de banking em São Paulo e veio um aluno de Angola. Ele chegou no outro dia, chegou atrasado, né? Falei, professor, eu fiquei sem jantar ontem à noite. Eu falei, mas como ficou sem jantar aqui em São Paulo? Não, ninguém queria aceitar dólar com pagamento. É um absurdo. Então a gente tem que começar a mudar. Quer dizer, eu acho que assim, mudar o Brasil, e eu acho que o papel assim, do administrador mudar, dado uma realidade que não está dando certo, como é que a gente muda? Eu dou algumas ideias de política econômica. Ok. Né? E por que o senhor acha importante apresentar essas ideias, discutir essas propostas com os acadêmicos que estão agora aí na academia se formando? Bom, primeiro porque o que faz um administrador? Quer dizer, primeiro a concepção que ele tem da realidade e a execução. Política econômica é a mesma coisa, a concepção que você tem de como funciona o mundo e como é que você executa suas ideias. Né? Então, além de falar sobre isso, tem algumas ideias para os alunos do que tem que ser feito. Né? Que legal. Fora do país se comenta, conversei há alguns dias com o pessoal que mora na Europa, dizem que para o Brasil mudar a situação econômica só com uma revolução. O senhor concorda? Não, nem um pouco, nem um pouco.
revolução intelectual, mental, isso que todo mundo tem que fazer. Dá para mudar, as pessoas mudam. Você tem jovens, assim, não sei, filhos, por exemplo. Às vezes ele vai dormir à noite, um menino acorda um homem no dia seguinte, correndo atrás, fazendo isso. Países também têm isso. Acorda um país com mentalidade subdesenvolvida e acorda no dia seguinte com mentalidade desenvolvida. O Peru, aqui do lado, é um vizinho nosso, um exemplo. A Colômbia é um exemplo. O Chile é um exemplo. A Argentina parece que vai ser um exemplo agora. Mudou. Decidiu, nós vamos parar de fazer como faz e faz. A Venezuela é um não exemplo, ou um exemplo ruim para não ser seguido. Países mudam, cidades mudam, a mentalidade das pessoas mudam. Eu acho que para mudar, o primeiro requisito é estar frustrado com a realidade. Se você está frustrado, sei lá, com o teu cabelo, você vai no barbeiro e muda o cabelo, né? Será que os brasileiros ainda não se frustraram, então, com a situação? Estão frustrados, é o primeiro passo. Aí frustra, começa assim, essa demanda, essa necessidade de mudar, né? Outro assunto da atualidade é a CPMF, que está aí à beira de retornar. E qual que é a opinião do senhor? Vai afetar quem, principalmente? Eu tenho uma proposta, eu vou apresentar ela. Por favor. Até fiz um artigo que vai sair no Estadão, não sei, está para sair. E é o seguinte, chama o IVAF. O que é a CPMF? A CPMF é um imposto ruim, né? O governo acaba gastando mais do que arrecada, porque aumenta a taxa de juros neutra, é regressiva, afeta mais o... O que é o IVAF? Em vez de você tributar tributações, tributa mais ganhos no mercado financeiro. Quando sobe a taxa de juros, quem é mais que piora a concentração de renda, porque você aumenta o custo de quem deve e aumenta a receita de quem recebe. Então vamos, em vez de você tributar esse lado, vamos tributar quem recebe mais com o imposto de valor agregado. O que é um imposto de valor agregado? Por exemplo, se você empresta a caneta. Por favor. Se eu fabrico canetas, por exemplo, vamos supor que eu compro as peças, a caneta, essa é uma caneta vale quanto? Em torno de R$10? R$10? Exploraram, mas tudo bem. Tá barato. Nós vamos supor que a alíquota de imposto fosse 20%. Então o que acontece? Vamos supor que metade do material sejam R$5, né? Então, os materiais que você compra quando você fabrica a caneta já tem 20% de imposto, então já tem R$1 de imposto. Na hora que você vende por 10, você vai ter que pagar 20%, R$2 de imposto. Mas como esse daqui já pagou 1, você só paga 1 a mais. Na intermediação financeira a mesma coisa, você recebe juros, você paga imposto sobre o juro que você recebe. Se você paga juros, uma empresa que paga e recebe, ele deduz o que ele já pagou. Isso faz com que a incidência melhore, melhora a eficiência da política monetária, dá para aumentar a arrecadação e é muito mais justo. Você não tira de quem faz transações, mas assim, de quem ganha. Então essa é uma das propostas em política fiscal hoje. Resumindo, a CPMF não é a melhor saída. Não. Acho que ninguém acha que é a melhor saída. Acho que estou procurando alguém que ache. Né? Tá legal. Obrigado, muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Paulo Roberto Troster é o convidado de hoje da UDC, que vai então palestrar aí para os acadêmicos de administração. Uma boa palestra e seja bem-vindo novamente aqui em Foz do Iguaçu. Muito obrigado pelo convite.